Meu irmão e minha irmã, que bom que estamos juntos novamente, junto com a palavra de Deus, que é luz para as nossas almas, alegria para o nosso coração, e que nós possamos estar juntos nesse dia mais uma vez, buscando entendimento, sabedoria, à luz das Sagradas Escrituras. Reze comigo, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meus amados, e a nossa reflexão desse dia de hoje se encontra lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. E lá fala assim: a escolha dos 12 apóstolos. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar, e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, e chamou de apóstolos: Simão, a quem deu o nome de sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos, e uma grande multidão de pessoas vinda da Judéia, de Jerusalém e da região marítima de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e ser curados das suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que o curava a todos. Amém? Meus irmãos, que bela palavra! Que ensinamento maravilhoso do nosso Senhor que deixa para nós nesse dia. Nesse Evangelho de Lucas, o nosso Senhor estava ali ensinando, depois de ter passado a noite inteira rezando, orando a Deus. A palavra fala isso. No capítulo 6, versículo 12, Jesus se retirou e passou a noite orando a Deus. Meus irmãos, a gente parar aqui e ver que Jesus, nosso próprio Deus, que andou por essa terra, ele orava, ele buscava orientação antes de tomar uma decisão. Ele precisava chamar alguém para que ajudasse ele a distribuir, a levar a boa nova, que ele estava no meio de nós. Ele estava no meio do povo naquela época. E ele passou a noite orando a Deus para que tivesse esse discernimento de quem seria. Ali tem uma lista: Simão, Pedro, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé. Irmãos, ele, quando ele tomou essa decisão, é porque o Senhor já tinha dado inspiração para ele. Quais seriam os seus discípulos? Quais seriam os seus apóstolos? Até Judas ele sabia que seria o traidor. Ele escolheu, porque estava nos planos de Deus. Com toda certeza, quando ele se pôs de joelho ali, quando ele rezava a Deus pedindo direcionamento, quem seria? Esses que levaria, que dava continuidade nos seus ensinamentos. Ele sentiu no coração dele todos esses filhos amados aqui, todos esses irmãos. Mas tinha um no meio deles, Judas Iscariotes. Foi necessário para que Judas Iscariotes estivesse no meio, para que se cumprisse toda a palavra de Deus. E interessante que a gente começa a ver ali, um pouquinho mais para baixo, que descendo com ele, parou numa planície. Jesus parou e ele se achava uma grande multidão de seus discípulos, vindo de toda a região da Judéia e de Jerusalém. Os irmãos, e as pessoas procuravam se chegar até Jesus para ouvi-lo falar, porque sabia que dele saía cura, saía graça, saía virtude, saía milagres. Até os demônios, quando era apresentado para eles, ficavam livres, porque é o nosso Senhor Jesus. É o nosso Senhor que vem nesse dia nos encontrar, falar para mim, falar para você: é necessário orar, é necessário rezar.
É necessário que você se ponha de joelho e entre em conexão com o Pai antes que você tome uma decisão. Meus irmãos, é isso que nós precisamos aprender nesse dia, que fique no seu coração. Nós temos que pedir orientação para o Espírito Santo, o que devemos fazer. Quantos de nós que muitas vezes fazemos as coisas e dá errado, porque nós não procuramos estar conectados com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Pai Celestial, Ele sempre nos dá um direcionamento quando a gente se achega a Ele e pergunta o que deve ser feito. E o interessante, amados, que fala que Ele passou a noite, não foi alguns minutinhos. Quantas vezes a nossa oração é tão curtinha, e quantas vezes só a gente que fala. Na hora que o Pai vai falar, nós levantamos, viramos as costas e vamos embora. Com toda certeza dessa passagem aqui, desses versículos, o Senhor ali à noite, Ele falou e com certeza Ele ouviu. Irmãos, que ensinamento belíssimo. Que ali quando o Senhor desceu, várias pessoas vindo de Tiro, de Sidônia, das regiões marítimas, sabiam e traziam todos aqueles enfermos para ser curados de suas enfermidades. Todas aquelas pessoas doentes, porque sabia que se tocasse nele, eram curados de seus males. Porque saía uma força curativa do Senhor. Meus irmãos, que palavra, que ensinamento que o Senhor quer nos deixar nesse dia. Entrar em oração, passar um tempo com Ele, falar, pedir orientação, escutar, ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. Que nesse dia de hoje nós possamos abrir os nossos ouvidos e escutar a voz do Senhor, o que Ele quer falar para nós nesse evangelho desse dia de hoje. Meus irmãos, que nesse dia de hoje, você que me ouve do outro lado, possamos pedir essa força espiritual do nosso Espírito Santo de Deus, do nosso Pai Espírito Santo. Porque nós sabemos que nós temos nosso Deus Pai Criador, nosso Deus Filho Jesus Cristo Redentor, e o nosso Deus amado Espírito Santo, aquele que nos santifica, o santificador. Irmãos, e quando a gente para, a gente inclina a nossa cabeça e começamos a falar com o Espírito Santo, Ele responde para nós o que devemos fazer. Irmão, qual que é a sua decisão nesse dia de hoje? O que você precisa fazer? Qual que é a sua decisão que precisa ser tomada por esses dias? Fala com o Espírito Santo, deixe que o Senhor fale com você e adentre o seu coração. E você vai sentir uma voz suave, uma palavra vindo do fundo do seu coração, e você vai saber que é Ele quem está falando com você. Meus irmãos, nas nossas orações, sempre eu falo isso, nunca fica em vão. Quando é uma oração sincera, de coração, quando nós abrimos o nosso ser e passamos um tempo com Ele. Então eu te convido a você nesse instante, nesse momento, passar um tempo com o Espírito Santo e pedir essa graça, essa força do alto, que abre as comportas do céu sobre mim e sobre você. E que nós possamos sentir a graça, a suavidade, a mansidão de Deus pairando sobre nós. Irmãos, eu quero rezar um pouquinho para você. Eu quero orar um pouquinho para nós. Você que me ouve, que abre o teu coração. Deixe o Senhor falar longamente nos seus ouvidos. E sinta Ele, porque Ele é vivo, Ele está ressuscitado no meio de nós. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, eu te peço nesse dia de hoje, esse início desse dia, Senhor, com a força do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, nos encher com Tua força de alegria, Senhor. Nós queremos, Senhor, passar esse tempo com o Senhor. Porque nós sempre, Senhor, quando nós passamos um tempo com o Senhor, o Senhor nos doa a Tua graça, as Tuas bênçãos. Que sai do Senhor as Tuas curas, a Tua libertação em nós, na nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo acampe na nossa vida hoje. Nesse momento em que estamos junto com o Senhor, que nós não podemos tomar nenhuma decisão sem conectar com o Senhor primeiro. Então envia o Teu Espírito Santo sobre mim, sobre cada um desses que ouvem nesse momento, Senhor, dando direcionamento, dando palavras, dando sabedoria, discernimento do que vai ser tomado nesse dia de hoje, Senhor.
Eu creio que o Senhor já está falando com esses irmãos que precisam tomar decisões tão sérias. E hoje, Senhor, porque estar conectado contigo, o Senhor vai dar o direcionamento certo. E eu rezo, eu oro em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor já está fazendo essa graça. Glórias e louvores a Ti, meu Senhor e meu Deus. Amém. E nós estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você apertar em inscrever-se e ativar o sininho. Deixe os seus comentários, seu pedido de oração, seu testemunho nos comentários. Compartilhe essa oração desse dia de hoje nos seus grupos de família, de WhatsApp, nos seus grupos de amigos. Aperta, dá um joinha, deixa o seu like para que o nosso grupo seja fortalecido. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima.